Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre hidrografia, certo? É um conteúdo novo. A gente já falou um pouco sobre rocha, a gente já falou sobre relevo, como é que se dá o processo de intemperismo e agora a gente vai falar um pouco sobre as águas, certo? Especificamente o termo hidrografia, tá? Então, o que é hidrografia? A hidrografia é a ciência que estuda e cartografa as águas da superfície terrestre, né, desde rios, mares, oceanos, lagos e etc., e do subsolo, que tem os lençóis freáticos e os aquíferos, por exemplo, né? Então a gente já consegue entender que a hidrografia ela é uma ciência que estuda e cartografa as águas tanto da superfície terrestre, que é a parte realmente da superfície onde a gente pisa nessa camada de terra, assim como do subsolo, né? Ou seja, abaixo da gente. Desculpa. Então, aqui eu coloquei uma imagem, ó, porque se a hidrografia ela capta, não é, as águas do subsolo, né, desde os lençóis freáticos e aquíferos, não é, que estão abaixo da gente, né? Aqui eu trouxe uma imagem para que vocês pudessem perceber o que é o lençol freático, né? Ó. Aqui, ó, vocês conseguem observar, ó, o lençol freático ele está abaixo dessa camada fina de terra, ou seja, toda a água da chuva que cai aqui sobre essa terra, ela acaba aqui adentrando para dentro da terra, por isso que se chama o nome lençol freático, que abaixo dessa fina camada de terra que a gente pisa, existe também uma grande camada de água, certo, pessoal? Então, o lençol freático ele é muito utilizado, por exemplo, para criar poços, né? Vocês já viram, por exemplo, pessoas cavando poços, né? Então, essas profundidades que as pessoas cavam os poços é justamente para que cheguem até o lençol freático, certo? Que é o local onde tem água acumulada, por exemplo, a água da chuva, tá bom? Então, novamente falando, a hidrografia é a ciência que estuda e cartografa as águas da superfície terrestre, desde rios, mares, oceanos e do subsolo, né? Que tem os lençóis freáticos e os aquíferos. Então, quais são os principais conceitos de hidrografia? Na hidrografia fluvial, quando eu estou falando de fluvial, pessoal, eu estou falando de água, certo? Fluvial de água, mas também vocês poderiam pensar rios, mares e oceanos, tá bom? Então, na hidrografia fluvial, a principal unidade espacial utilizada para estudar as características das águas são as bacias hidrográficas ou bacias de drenagem. Vocês podem chamar ou um termo ou outro, tá bom? Que são essas bacias? Essas bacias elas são delimitadas pelos divisores de águas que correspondem às áreas de maior altitude e que dividem o escoamento das águas entre as bacias. A maior parte das grandes bacias hidrográficas são exorreicas, ou exorreicas, né? Ou seja, suas águas elas são levadas pelos rios para os mares e oceanos, e as bacias endorreicas, que são aquelas cujos rios principais desaguam em lagos ou pântanos, certo? Então, Antoniel, mas como assim? O que é uma bacia hidrográfica? Pessoal, quando a gente fala aqui, ó, pelos divisores de águas que correspondem às áreas de maior altitude e que dividem o escoamento das águas entre as bacias, a gente está falando de todas essas altitudes de relevo, certo? Ó, vocês conseguem observar aqui, ó, cadeias montanhosas, né? Isso daqui são montanhas e aí todo o fluxo de movimento das águas, né, dos rios, por exemplo, eles seguem diante desses altos relevos. E isso é considerado uma bacia hidrográfica ou uma bacia de drenagem, justamente porque os rios eles passam basicamente no meio dessas montanhas, certo? No meio dessas altas altitudes, certo? Então, de modo simplificado, as águas escoam diante de grandes altitudes. Então, na imagem anterior, vemos grandes altitudes de montanhas e planaltos e os rios passando entre essas altitudes, certo? Então, isso é o que caracteriza uma bacia hidrográfica ou bacia de drenagem, como vocês preferirem delimitar, certo? Porque os rios, eles escoam diante de grandes altitudes, ou seja, de grandes montanhas, tá bom? Por isso que são chamadas de bacias hidrográficas ou de drenagem. Então, voltando aqui, ó, existem duas formas da gente identificar as bacias hidrográficas, né? As exorreicas e as endorreicas. Mas assim, como assim endorreicas, Antoniel? Ou seja, no caso das bacias hidrográficas de características exorreicas, as águas elas são levadas pelos rios para os mares e oceanos. Como, por exemplo, aqui, ó, isso daqui é um tipo de bacia exorreica, ó, porque ó, nasce daqui, então o rio percorre todo esse caminho aqui e chega no oceano. Então, isso daqui é um tipo de bacia hidrográfica exorreica.
Porém, existem também as bacias endorreicas, que são aquelas cujos rios, né, principais eles desaguam em águas ou pântanos. Aqui é um oceano, certo? Eu não trouxe uma imagem de como um rio ele percorre todo o percurso e deságua em um pântano, né? Mas aqui nessa característica exorreica, a gente identifica que o rio faz todo o seu percurso e deságua no oceano, tá bom? Então, continuação. A rede de drenagem, formada pelos rios, é a principal via de escoamento das águas de uma bacia hidrográfica, mas o escoamento superficial ocorre também fora desses cursos de água, por exemplo, nas ruas de uma cidade ou em uma área agrícola durante as chuvas. Há ainda o escoamento superficial subterrâneo. Parte das águas que se infiltram no solo escoam para os rios e lagos e outra parte abastece os lençóis freáticos e os aquíferos. Então, a gente consegue identificar que se o rio ele nasce em um lugar, né, ele tem que seguir um caminho para que ele possa se escoar em determinado território, né, em determinado espaço. Aqui é um exemplo de que novamente como eu falando, né, os rios eles acabam que desaguando suas águas, né, seus conteúdos dentro dos oceanos, mas nem sempre acontece assim, né? Por mais que existe esse tipo de desculpa, né? Ocorre também de modo superficial, né? O escoamento das águas de modo superficial, como por exemplo nas ruas de uma cidade ou em uma área agrícola durante as chuvas. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade, quando chove, né, a gente não vê água percorrendo aí praticamente toda a cidade, né? Fica a cidade alagada, mas de certo modo em regiões que possuem altos essa água acaba que sendo levada para outro lugar, não é? Isso é um tipo de escoamento superficial da água, principalmente nas ruas de uma cidade ou em uma região agrícola durante as chuvas, tá bom? E há também o escoamento superficial subterrâneo, ou seja, a água ela infiltra no solo, esse solo que a gente pisa, né? Então a água da chuva, por exemplo, ela acaba que penetrando todo esse solo e aí eles escoam tanto para os rios e lagos, né? Também pode acontecer isso da água que infiltra os solos e para os rios e lagos, como também para abastecer os lençóis freáticos e aquíferos, certo? E não somente uma bacia hidrográfica, né? No caso um rio, ele vai escoar somente em oceanos ou pântanos ou lagos, né? Mas também em ruas, em regiões agrícolas, assim como infiltrando dentro do solo, ele acaba que seguindo o caminho também para escoar em rios e lagos, assim como os lençóis freáticos e aquíferos. Tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos rios em uma bacia de drenagem ou uma bacia hidrográfica. Os rios de uma bacia de drenagem também podem ser classificados em ordens, de acordo com a sua posição hierárquica e, consequentemente, seu volume de água. Os rios de primeira ordem são os menores cursos de água de uma bacia, que recebem diretamente as águas das nascentes. Os rios de segunda ordem são os que recebem as águas dos rios de primeira ordem e assim sucessivamente até o rio principal, que recebe e escoa todas as águas da bacia hidrográfica. Então, a gente já consegue identificar que toda essa linha aqui, por exemplo, vou voltar para essa imagem aqui, vocês conseguem observar que toda essa linha aqui central, ela corresponde ao rio principal, certo, gente? Então, toda essa estrutura aqui de escoamento, que vocês conseguem observar, ela caracteriza o rio principal, tá bom? Então, aqui a gente consegue identificar, rio principal da bacia, né? E aí existe o rio de primeira ordem, que já tá aqui, os rios de primeira ordem são os menores cursos de água de uma bacia que recebe diretamente as águas das nascentes, Então, a gente consegue observar um rio de primeira ordem, nascido da nascente, pode ser esse daqui, que vem aqui, ele percorre todo o caminho e acaba, aqui encontrando o rio principal, tá bom? Então, rio de primeira ordem, nascente do rio, ele vem, conecta com o rio de segunda ordem e, consequentemente, eles se juntam ao rio principal. E o rio de terceira ordem, novamente falando, é o rio principal, tá bom? E aqui, pessoal, a gente está falando sobre as principais bacias hidrográficas do Brasil, Aqui, tem já bem com a imagem, né, bem mais específicas, Aqui, as maiores bacias aqui delimitadas, a gente consegue observar que é a bacia do Amazonas e qual é o outro? Essa verde, bacia do Paraná. A gente consegue observar que elas são as maiores, certo? Elas são consideradas as principais, certo, pessoal? Mas só que quando a gente vai para a prática, a principal mesmo, em primeiro lugar, é a bacia do Tocantins, juntando com a bacia
do Uruguai. Ou seja, juntando essas duas aqui, ó, que percorrem... Não, Bacia de São Francisco, mas acabei errando. Certo? Porque percorre mais de 7 milhões de quilômetros de bacias de drenagem, certo, pessoal? Então, mas aqui especificando, ó, conforme o livro de vocês fala, as principais bacias hidrográficas do Brasil são a bacia do Amazonas e do Paraná, conforme a imagem, tá bom? Então, fiquem em paz, em caso de dúvida, vocês falem comigo.